Olá, sétimo ano, bom dia, tudo jóia? Vamos continuar então nossas atividades. Nós paramos na página 51, não foi? O último exercício que eu passei para vocês, então tá bom. Na página 52 a gente tem conectado. O que está pedindo aqui para fazer? Aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar uma lida, tá? No que está pedindo aqui e vão fazer uma interpretação de texto. Básica, tranquila, tá bom? São atividades tranquilas, tanto na página 52 quanto na página 53. Podem fazer numa boa e não tem muito o que explicar, tá? É mesmo fazer a atividade. Na página 54, a gente já tem a produção escrita, ok? Aí aqui fala um pouco sobre texto de divulgação científica, como surgem as pesquisas científicas, tá vendo? São dois textos importantes que valem a pena vocês darem uma lida, valem a pena vocês grifarem, porque tem aqui coisas aqui que chamam atenção, tá bom? Aqui tem o texto 1 e o texto 2, que é para vocês fazerem uma análise, uma comparação entre os dois textos e resolver as questões aqui da página 55 no finalzinho, tá bom? Também é interpretação de texto, tá ok? É análise e interpretação de texto. E aí, na página 56 é que tem uma coisa que mais chama atenção. Olha só esse quadradinho todo aí. Esse quadradinho todo ele é muito importante, porque ele está falando justamente das características principais, tá, de um artigo de divulgação científica. Como que ele é feito, a maneira com que ele se coloca, que o autor coloca as questões que são pertinentes, entendeu? Então, assim, esse aqui é muito importante realmente vocês lerem. Isso aqui provavelmente eu passaria no quadro para vocês poderem copiar, entendeu? Talvez escrito de uma outra forma para não ficar tão idêntico ao livro e vocês terem acesso a uma informação mais ampla. Então, provavelmente eu possa colocar isso no Google Sala de Aula. Então, dá uma lida no Google Sala de Aula e vai ficar lá como material complementar, tá? E aqui, vamos dar uma lida junto e vamos marcando aquilo que é importante, tá ok? Ó. A função predominante do artigo de divulgação científica, eu estou na página 56, tá bom? A função predominante, ó, qual que é a função predominante? É apresentar pesquisas e descobertas científicas por meio de dados e fatos objetivos a um leitor interessado em atualizar-se a respeito dos conhecimentos científicos sobre determinado assunto, mas não habituado ao uso da linguagem técnica. Então, o que acontece? Quando a gente quer falar de algum assunto, como por exemplo, falou aqui das vacinas, né? Então, ele quer informar o leitor. Ele quer passar para o leitor uma informação que é importante, que é pertinente, que atraia o leitor, que dê a ele a oportunidade de entender, entendeu? Que satisfaça ele alguma curiosidade que ele tenha, algum conhecimento que ele queira melhorar, né? Então, dessa forma, o autor do artigo de divulgação científica faz um trabalho de mediação entre o texto científico, fonte de onde extraiu a informação. Olha lá, de onde que ele tirou aquela informação? De um texto científico, e que muitas vezes é muito mais elaborado do que o artigo. A linguagem é muito mais técnica, a linguagem é muito mais voltada realmente para aquele assunto, para o meio daquele assunto. Então, ele tenta trazer, ele tira dali as informações e que vem justamente de um dado científico que como que eu posso dizer para vocês, é comprovado, entendeu? De um livro ou de alguma coisa uma pesquisa bem séria, bem pertinente, tá? E tenta fazer mediação ali com o leitor. Pegar aquele livro, que é um pouco mais difícil, que é totalmente voltado para quem está no meio, e trazer ele para o leitor poder entender, entendeu? De uma forma com que possa pegar todos nós leigos. Leigos são aqueles que não sabem, que não conhecem, tão específico, né? A gente sabe o que é, como por exemplo, a questão da vacina, mas a gente não tem esse conhecimento técnico, né? Digamos assim. Então, ó, evitando ou traduzindo termos técnicos e jargões profissionais. O que significa? Que muitas das vezes tem, assim, termos que são usados somente para aquele ramo ali. No caso, como a gente está falando da vacina, vamos continuar falando nesse sentido.
Quem trabalha na medicina, na enfermagem, quem trabalha com vacinas, quem trabalha nesse ramo aí da ciência, eles têm os termos que eles usam entre eles, entendeu? Que são termos profissionais ou que são jargões profissionais. E aí ele tem que evitar usar isso, porque a gente não conhece. Para quem é leigo, para quem vai pegar aquele texto, para quem não entende também, não vai fazer sentido usar aquele tipo de expressão. Então, corta esses tipos de expressão e usa expressões que fazem com que a gente possa vir a entender melhor o texto, tá? Nesse trabalho, ele procura tornar o texto atraente, fazer com que a gente queira ler o texto, né? Usando títulos chamativos e elementos visuais. Tá vendo? Como, por exemplo, aqui o da vacina, ó. Doenças erradicadas podem voltar por falta de vacinação. Então, o que acontece? A gente vê aí, olha lá, tem um bebê tomando vacina. E aí, o que a gente pensa? Que se a gente não tomar aquelas vacinas, essas doenças podem voltar. Que doenças são essas? Será que traz algum risco? Risco de morte? Risco de alguma deficiência que a gente possa vir a ter? Por quê? Então, vamos, né? Aí a gente fica curioso e quer ler o texto, tá? Então, elementos visuais, como fotografias, esquemas, gráficos e infográficos, que além de atrair a atenção do leitor, auxiliam também na compreensão das informações. Ajuda a gente a compreender o que ele está falando ali. Os gráficos, então, ajudam muito, né? Saber ler um gráfico, né? É muito bom, tá? E aí as características principais, quais são elas? Texto objetivo. Então ele é objetivo, ele é direto, ele vai falar aquilo que realmente há necessidade. Utiliza a terceira pessoa do discurso, sempre valorizando fatos e informações científicas. O autor não manifesta sua opinião sobre o assunto de que está tratando, não tem opinião do autor, ele só informa. Então, por isso que é objetivo também, ele vai passar aquela informação na terceira pessoa do discurso, valorizando os fatos, tá? Então, presta atenção nisso, não vai ter ali o que ele pensa, o que ele acha, né? Tá bom? Linguagem clara, objetiva e impessoal. Olha, uma linguagem bem clara, bem objetiva, bem técnica não, né? Porque aí a técnica seria usada dos termos, mas uma linguagem que é fácil de entender, de fácil entendimento. Verbos no tempo presente, ó, os verbos são no tempo presente, ok? Uso da variedade padrão. O que é o uso da variedade padrão? A norma culta, a língua na variedade padrão. Não vai colocar aqui uma linguagem que a gente fala no dia a dia, vai colocar uma linguagem que a gente conhece, é uma linguagem mais normativa, tá? Presença de definições, exemplificações, comparações que visam facilitar a compreensão do assunto por parte do leitor. Isso aqui sempre tem que ter, tem que definir um termo pra gente, entendeu? Que a gente não entende aquele termo, né? Então eles são feitos justamente para leitores que não conhecem aquilo. Eles não são feitos, esses tipos de textos não são feitos para médicos, não são feitos para enfermeiros. Eles também podem usar, claro, também podem ler, também podem ampliar o conhecimento deles, óbvio. Mas eles são feitos justamente para quem não tem esse conhecimento. Para chegar a umas pessoas que não conhecem tão bem, tá? Então, ó, uso do discurso indireto, em que o narrador relata com suas palavras o que o outro, geralmente pesquisador, diz. Então, por isso, ele pega aquele livro, um livro que tem uma linguagem mais erudita, que tem uma linguagem mais específica, que está falando de uma maneira mais técnica, e ele tenta passar aquilo de uma maneira mais simplificada para que outras pessoas possam entender também, tá? Discurso direto marcado pelo uso de aspas. O que é isso aqui, discurso direto marcado pelo uso de aspas? É quando ele vai citar aquele livro, ele vai citar aquele autor, ele vai falar alguma coisa que aquele autor falou no livro. Ele vai pegar um pedaço daquilo. Quando ele pegar aquele pedaço daquilo que aquele autor falou, ele vai colocar, vai inserir no texto dele. E aí ele tem que colocar entre aspas, porque não é ele quem está dizendo. Quem está dizendo aquilo é o autor. Ok? Então é isso. Guardem esse pedaço, que esse pedaço é realmente muito importante. Tá bom? Da página 56.
E aí a gente tem aqui uma preparação, uma produção de texto, só que isso aqui, gente, é importante a gente fazer isso dentro de sala. Em casa não dá muito certo não, tá? Então, assim, a gente vai deixar para fazer isso depois, não precisa fazer esses exercícios nem da página 56, nem da página 57, tá bom? Aí aqui tem uma produção de texto oral, que é ensinando a realizar um seminário. Se a gente estivesse em aula, realmente valeria muito a pena a gente fazer. Eu gosto muito de seminários, acho que a gente aprende muito, entendeu? Ainda mais em grupo. Só que, infelizmente, a gente vai ter que deixar para quando a gente voltar, tá bom? Então, também não precisa fazer a página 58 e nem a 57, tá joia? Vamos deixar para quando a gente voltar, a gente tenta fazer em outra matéria ou de outra forma, ok? E aí a gente vai para o estudo da língua, que são os verbos irregulares, dar, saber e poder, tá? E o acento diferencial, pôde e pode, ok? E aí a gente acaba com o capítulo 2, tá bom? Então vamos lá. Os verbos irregulares, ao serem conjugados, têm seus radicais e terminações alteradas. Lembra que a gente falou sobre o que é radical? O que é o radical da palavra? Aquela partezinha da palavra, aquele início da palavra que permanece o mesmo. Como, por exemplo, do verbo saber. Não, verbo saber não. O verbo saber, ele também é... Acho que justamente porque ele está aqui eu falei dele. Não, ele também é irregular, ele muda. Vamos pegar um verbo, por exemplo, cortar. Eu corto, tu cortas, ele corta, nós cortamos. Aí lembra que eu expliquei que até o corte, o C-O-R-T, ele permanece sempre o mesmo? E só muda mesmo as terminações? Então, esse corte é o que? É o radical da palavra, né? Ele é o radical que permanece sempre o mesmo. E isso são nos verbos regulares, nos verbos regulares, ok? No verbo irregular, como por exemplo, dar, o saber e poder, o radical muda. O radical, ele é alterado, tá bom? E aí a gente vai ver isso. Então pode grifar, ó, conhecer a conjugação deles é muito útil, pois eles não seguem um padrão, como os verbos regulares seguem. Esse primeiro parágrafo pode grifar ele todinho, que ele é muito importante, tá? Leia o quadro e observe que a primeira pessoa dos verbos dar, saber e poder tem um radical alterado nos diferentes tempos verbais. Isso também já acontece de acordo com a pessoa do discurso que conjuga o verbo. Ó, presente, no modo indicativo, o presente, o verbo dar. Eu dou. Olha como já mudou. Já saiu do... O dar não é D-A-R? Ah lá, já saiu pro D-O-U. Tá vendo? O verbo saber, eu sei. Olha como mudou o radical totalmente, mudou a palavra, né? E o verbo poder, eu posso. Tá vendo? Então, isso é o verbo irregular. O verbo irregular, ele muda, o radical dele muda, ele não é o mesmo, tá? E as pessoas, os discursos vão alterando, tá bom? E aí vocês podem fazer, então, o exercício 1, o 2, tá? O 1 é todo com o verbo dar, tá bom? Hoje, presente do indicativo, hoje ele, se eu dou... Ó, eu dou, ele dá. Isso, palestra sobre o assunto. Mas antes ele não dava, tá bom? Antes, passado, ele não dava, o verbo dar. Aí hoje eles, qual o verbo que eu vou usar aqui? Como que vai estar a conjugação? Tá? Então vocês colocam aí. Aí a letra B, que é com o verbo saber, tá bom? O número 2 é com o verbo poder, ok? E aí vocês vão fazendo e vão vendo que realmente muda, tá? Ó, o verbo poder, por exemplo, que tem aqui, ó. Em algumas pessoas que a gente usa, ó, eu posso, eu pude com U, eu podia, eu pudera, eu poderei, eu poderia, que eu possa... Olha, que eu possa, já passa pro SS, já tiro o D, tá vendo? Ó, se eu pudesse, quando eu puder. Olha como que ele altera, tá vendo? Então, no modo subjuntivo, ele vai usar basicamente, olha lá, o pu, o P e o U, a não ser na primeira pessoa que ele usa o possa, tá? Do presente.
ok? Então, fica ligado nisso, fica ligado em como que o verbo ele vai mudando, ó, eu sei, eu soube, eu sabia, eu soubera, eu saberei, eu saberia, que eu saiba, se eu soubesse, quando eu souber. Tá vendo? Então, tá bom. Passou, então, para a página 60, continua as atividades, ok? Vai aí vendo quando que tem que ser, que tipo de frase, ó. Tá falando aqui, no 4, por exemplo. Complete os espaços com as formas verbais correspondentes aos verbos entre parênteses. Se eu, o verbo ter, dinheiro, e o verbo comprar. Quais são as formas verbais que você vai usar aqui? Você está falando se eu, olha lá no quadrinho lá da página 59. Se eu é o pretérito imperfeito. Então, como que vai ficar? Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro. Tá vendo? Então, vai arrumando, colocando, dá uma olhada lá atrás para você ver qual que é o verbo que você tem que usar, em que modo que ele vai estar, tá bom? No modo subjuntivo ou no modo indicativo, ok? Então, tá bom. Como se escreve? Acento diferencial, pôde e pode. Qual que é a diferença entre os dois? Ó, a forma pôde, representando a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, é acentuada. Para se diferenciar de pode, que é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Exemplo, ontem ele não pôde entrar em casa porque esqueceu a chave. Hoje ele pode entrar, pois prestou atenção e pegou as chaves antes de sair. Tá vendo a diferença? Esse é um quê? Acento diferencial. O acento circunflexo faz com que a palavra, ela fique, a letra, a vogal, no caso aqui o O, ele fique fechado, ele vira o O. Então, por isso, pôde. Enquanto que o outro que não recebeu acento, ele fica aberto, que é o pode. Ok? Então, por isso esse acento, para diferenciar uma palavra da outra, porque a grafia das duas são iguais. Então, para a gente poder diferenciar uma da outra, a gente usou o acento. Ok? Então, uma passou a ser pôde, porque o acento deixou ela mais grave, e a outra continuou mais aguda, o pode, tá bom? O fechado e o aberto. E aí, você pode fazer as atividades, ó, complete os espaços com pôde e pode, conforme o caso. Como é que isso, acontecer? Se eu estava ali o dia inteiro. E aí, como é que isso pode ou pôde acontecer? Qual que é a forma correta que a gente tem que usar aqui? Ok? Então, vamos fazer esse também. Aí pode fazer o que eu já conquistei, que é um resumo, basicamente, do que a gente já estudou nesse segundo capítulo, tá bom? Olha lá, explique o uso dos parênteses, explique o uso das aspas, tudo que a gente já falou sobre esse capítulo, tá bom? Texto de divulgação científica, o uso do porquê, tá? As formas verbais adequadas aqui, ó, tá bom? Então, tudo isso que a gente usou, é como se fosse um resumo da página 61. E aí a gente concluiu, então, o capítulo 2. E eu deixo como atividades para vocês também o livro de atividades, que é para fazer da página 22 e a página 23, tá bom? Que aí a gente encerra o livro de atividades e o livro didático com o capítulo 2. E na próxima aula a gente inicia o capítulo 3, tá bom? Então, fiquem em casa, lavem as mãos e um beijo.